Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Luís Boneco, eu sou inscrição internacional de certificados e vim através da Garrafeira Virtual Maria de Lourdes apresentar-vos mais um episódio, portanto, hoje completamente dedicado aos tintos ou ao mundo dos tintos no nosso Portugal continental. Lembrando sempre o foco, portanto, destes vídeos, que foram inteiramente pensados para desvendar, portanto, sempre dentro da introdução à cultura do vinho, desvendar, descompactar, portanto, trazer-vos a mensagem um pouco mais simples, sem grandes termos técnicos, para saberem ou para perceberem o que é que está passando por trás destes grandes negociantes e para vos ajudar, portanto, nas vossas próximas idas à prateleira, sempre que praticarem a compra dos vinhos, seja lá no canal onde é que comprarem os vossos vinhos. Para se perceber os títulos, hoje vamos ter aqui alguns tópicos, portanto, vamos falar um bocadinho sobre a estabilização. A estabilização é muito importante, eu já toco no assunto no primeiro vídeo e hoje quero desvendar-vos aqui um pouco também mais, porque isto é uma parte muito interessante, é uma parte que vos pode ajudar, principalmente sempre que fazem um investimento, tentarem se livrar de coisas que não são boas, assim como um pouco a tendência da história também, para onde é que passamos e o que isso significa na maneira como fazemos os vinhos tintos hoje, nos dias de hoje, compreender também essa tendência da fortificação, porque é uma das partes mais antigas da nossa história também nos vinhos tintos, e assim como pelo menos as duas telas principais que saem desse resultado e depois a extensão daí. Portanto, falaremos então, como é óbvio, como fazemos em todos os episódios, onde damos uma voltinha nas regiões, pelos blends e as castas. Ora, portanto, o que é necessário então para desvendar o mundo dos tintos no nosso Portugal continental? Portanto, primeiro, vamos terminar hoje então os tranquilos, portanto, já demos os brancos, os rosés e o vinho tinto, portanto, tranquilos no sentido em que o vinho não sofre nenhuma aguardamentarização, portanto, como é feito nos fortificados, ou como é feito, por exemplo, nos espumosos, portanto, é um vinho que é completamente normal, natural, portanto, não sofre mais nada senão a fermentação e depois a estabilização para entrar na garrafa. Portanto, para desvendar esta aula vou precisar que memorizem mais uma vez aquele tal mapa de 700 por 200 km, portanto sempre com uma linha no meio, de maneira a que vocês possam sempre idealizar ou sempre associar a parte da bancada mais atlântica sempre às regiões que têm uma influência marítima sempre muito mais forte e a outra parte, portanto a parte mais continental, a que está rente ao país vizinho, a Espanha, portanto sempre mais continental ou com menos influência atlântica. Portanto, vamos começar pela estabilização. Eu penso que a estabilização é um assunto muito importante, reviso. Como disse, já falei no primeiro vídeo. Vamos tentar perceber a estabilização no sentido em que portanto, o sulfuroso, que é como em toda a indústria alimentar, é necessário portanto, estabilizar a comida ou a bebida, ou seja, tudo o que for na indústria alimentar, principalmente quando estamos a empacotar para depois mandar para o consumo, e é aí que está um dos grandes truques que se tem que desvendar, principalmente nos tintos. Portanto, os brancos e os rosés sempre com mais ácido e sempre com outras propriedades que protegem mais o vinho, portanto aí quem faz o vinho não tem tanta preocupação, mas nos tintos um pouco mais. Portanto, no tinto posso-vos dizer o sulfuroso, o anidrito sulfuroso ou o dióxido de enxofre, não precisam fixar estes nomes, mas sim sempre no aditivo, portanto, como uma parte química em aditivo, portanto, o que vai portanto, tirar o oxigênio mais no antioxidante, né? Portanto, começando pela parte mais simples, portanto, com as pequenas doses de sulfuroso que na maior parte dos vinhos bons levam, portanto isso não tem qualquer problema, são coisas que são oficiais e são de lei e portanto o vinho precisa de ser estabilizado, portanto, para durar dentro da garrafa. Depois passamos então para a esterilização e pasteurização. Portanto, na esterilização e na pasteurização é que precisamos ter um pouco mais de conta o que acontece, portanto, nos grandes lotes ou nos vinhos que têm, por exemplo, muito mais quantidade. Aí o que é que se faz? Faz-se umas grandes filtragens ou de doses superiores de sulfuroso, mas muitas das vezes fazendo umas grandes filtragens de maneira a que não fique nada daquelas bactérias vivas, portanto tudo o que torna o vinho vivo e possível de envelhecer, portanto ali é tudo retirado e a pasteurização com um tipo de fervura, como muitas pessoas conhecem, como é praticado também na indústria láctica, portanto no leite, que é praticamente a mesma coisa. O que é que acontece? Tudo o que é vivo, tudo o que são bactérias vivas, por simplesmente desaparecem ou morrem, e o que acontece é que mumifica, portanto, o
vinho. Portanto, tudo que é vivo vai embora e é precisamente isso que eu quero vos defender. Portanto, eu posso vos dizer até que num lote de 3 até 4 euros, praticamente eles sofrem muitas das vezes. Portanto, vocês vão ficar muito suscetíveis a apanhar vinhos muito esterilizados ou estabilizados ou pasteurizados. Portanto, isto sempre tende, portanto, neste caso, a mumificação, portanto, evitar tudo o que seja, que desapareça tudo o que é vivo e ficar só mesmo aquelas lamas químicas, né? Portanto, aí eles até são bastante perceptíveis, mas eu sou sempre suspeito porque sou escansão, de qualquer das maneiras faz sempre relembrar, posso-vos dizer, tipo aqueles corantes, principalmente na fruta vermelha, que muitas vezes sentimos, por exemplo, na indústria dos gelados ou nos iogurtes, ele faz lembrar sempre assim um tom um pouco mais químico, né? Portanto, isso é muito importante decifrar e tentar sempre saltar pelo menos para a categoria dos 5 euros ou o segmento dos 5 euros, pelo menos os 5 e os 10, que começam a ter então menos percentagem. Não é certo que já não vão ter, mas portanto, começa a ter menos percentagem de pararem, portanto, em grandes lotes e vinhos que são ou esterilizados ou pasteurizados. A outra parte é compreender a história, portanto, precisamos de compreender a história, um pouco aquela história, como já tenho vindo a dar-vos alguns tópicos, portanto, no nosso Portugal continental, após que nós fazemos as primeiras conquistas e termos já quase metade do país, portanto, estamos a falar de 700 anos onde a agricultura já faz o vinho, mas muito pouco para falar, portanto, os vinhos ainda muito austeros, muito ácidos, portanto, praticamente morriam nas regiões onde eram feitos, nem sequer viajavam, até depois eu diria tipo os 400 anos e os 300 anos, portanto a madeira aqui um pouco à frente, portanto, assim que começamos os descobrimentos, tivemos logo o problema dos vinhos azedarem no caminho, portanto começámos então a pôr as aguardentes dentro do vinho, na história conta os brandis, mas de facto são aguardentes, ou como dizem os franceses, o eau de vie, portanto, no fundo, para estabilizar e para os vinhos aguentarem, para eles poderem transportá-los e apresentá-los ao mundo. Portanto, 400 na Madeira, depois mais ou menos 300 no Porto. Depois, ficámos por aí, até o Marquês de Pombal, por exemplo, depois, como eu tenho vindo a falar-vos, estabilizar e fazer as docks, organizar, portanto, dar um pouco mais cultura à agricultura e portanto, e começar-se então a escolher as castas mais rainhas, as que tinham melhores resultados, mas tudo ainda muito pouco no vinho tranquilo, portanto, mais no fortificado. Portanto, ele depois avança até portanto, eu tive a oportunidade, principalmente no Douro, onde fiz algumas visitas a algumas caves muito antigas, onde é que se guarda quase todas as histórias, e tive a oportunidade não só de ler, como fotografar e registar para ter um pouco mais de noção em termos de timing, e pode-se dizer que os vinhos tranquilos, isto praticamente quase 80% nos tintos, em Portugal continental, portanto temos uma idade mais ou menos de 70 anos. A partir de 70 anos começamos a fazer então os blends, as coisas, portanto já a investir um pouco mais na cultura, tentar descobrir, mas de facto o mundo que conhecemos hoje tem mais ou menos cerca de 30 anos, portanto os blends já definidos, portanto uma rotulagem também muito mais simples, já muito mais informativa, portanto em termos de regiões, do que é que vem lá dentro, os graus de álcool, portanto aí sim já um pouco mais moderno. Portanto, aquela pergunta que muitas vezes questiona, mesmo em termos internacionais e tudo, que eu posso dizer que muita gente me pergunta isso, Luís, Portugal é mesmo muito velho, muito antigo, já tem muitos anos no vinho e tal. Sim, tem, é verdade, mas nos fortificados. Portanto, os tranquilos são sempre mas somos mesmo muito modernos. Posso-vos dizer que quem tiver cerca de 40 a 45 anos e pertencer, portanto, à geração que eu estou neste momento, há cerca de 12, 15 anos, se lembram, as prateleiras eram quase praticamente todas de vinho tinto, o branco tinha uma porcentagemzinha lá ao fundo e o rosé então era uma miragem, né? Praticamente não tínhamos quase rosés nenhuns e o branco não era muito apreciado. Era mais apreciado por quem fazia o vinho e praticamente morria também um pouco ali onde é que era feito. Portanto, hoje já mais modernos, né? Portanto, com os brancos já tão evoluídos como os tintos, os rosés também já também muito evoluídos, mas agora sim o tinto
deve qualquer coisa, portanto, a esses pelo menos 400 ou 300 anos de história. E como é que se explica isso? Portanto, é compreender a tendência da fortificação, portanto, dentro do vinho tinto. Ora, portanto, se durante muitos anos andámos dentro dos lagares a pisar, portanto, porque queríamos extrair, queríamos os vinhos mais escuros, portanto, um pouco mais intensos, porque depois de fortificados eles ficavam muito mais belos também, assim, mais extraídos. Portanto, dessa cultura, a região do Douro, penso sempre em termos de data, portanto, em termos de história, sempre à frente, os outros depois sempre a tirar conclusões em relação àquela demarcação, aquela demarcação de origem controlada. Eu penso que daí foram então extraídas as duas grandes telas. As telas são, portanto, a maior parte das cores que normalmente que se pode visualizar nos vinhos tintos, e eu posso-vos dizer que o mais fácil é, se calhar, relembrarem, portanto, deitar um pouco de vinho num guardanapo branco ou numa toalha branca e imaginar isso. Portanto, aí nós vamos obter as duas grandes telas que eu diria que são o primeiro, uns tons púrpura, um pouco mais magentas, né? Portanto, com aqueles tons azulados, portanto, vindos da fruta negra, portanto, uma fruta negra sempre muito floral, portanto, com a violeta sempre muito no comando, até na pintura, né? E depois essa fruta normalmente sempre muito no mirtilo, na amora, na ameixa negra, né? Tipo os herbáceos, eu diria aqui frescos, um bocadinho talvez mais amentolados, né? Portanto, essa é uma das pinturas. E a segunda, definitivamente mais dedicada à fruta vermelha, portanto, carnuda. Portanto, aqui o rubi, portanto, a evoluir para granada, portanto, tem fruta vermelha, portanto, uma cereja, diria uma cereja ou uma ameixa, e sempre também secos, terrosos, balsâmicos, sempre a lembrar sempre o vegetal seco, portanto, o chão de floresta, chamado o chão de floresta. E, como é óbvio, não ficámos por aí. Portanto, a região dá estas duas pinturas, e a partir daí, portanto, o resto do país começa a analisar e começam então a trabalhar nas suas castas. Portanto, vamos acabar por dar agora uma voltinha no nosso Portugal continental, mas para isso estamos a chegar ao fim dos 15 minutos, portanto eu preciso que cliquem no episódio 2 para podermos então visualizar a continuação deste vídeo. Obrigado e até já!